Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 4 de Nissan, 5.783, 26 de março de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Hoje é o primeiro dia da semana, conhecido como domingo, é o primeiro dia para o Shabat. Então, nós estamos no início de uma nova Parashá. A nova Parashá que temos pela frente chama Tzav, está no capítulo de Levítico, capítulos 6 até o capítulo 88 e o verso 36. É a segunda porção do livro de Vaikra e é a 25ª porção do ciclo 5.783. Baruch Hashem, vamos aí. A nossa Parashá da semana, ela traz para nós a palavra Tzav, né? O título da nossa Parashá da semana. Tzav significa ordena, né? Ou ordenar. Também pode ter a conexão com ordene. Tudo está dentro de um aspecto de ordenar, né? Isso é interessante, nós vamos ver os detalhes daqui a pouco, ok? Com o encerramento, né, da Parashá de ontem, Vaikra, nós completamos 2.851 versículos estudados até aqui. E nessa semana nós temos mais 96 versículos para estudarmos durante a semana, né? Então são 2.851 versículos estudados até o momento. Baruch Hashem, né? Então, a nossa Parashá Tzav, ela tem essas conexões de ordena, ordenar ou ordene, né? Então, a palavra Tzav, que literalmente é ordenar, o que ela demonstra para nós aqui é realmente uma urgência, né? Enquanto nós temos aí outras expressões usadas, né, durante as conversações de Deus com Moshe, normalmente nós vemos, melhor dizendo aí, né, Daber ou Emor. Daber significa fale e Emor significa diga. Mas aqui a Parashá Tzav, ela fala ordena, né? Então é uma palavra mais contundente, porém ela não é aquela uma ordenança no sentido de uma autoridade que está exigindo, né, que está ordenando, determinando no sentido literal da palavra, no sentido brusco da palavra. O que, segundo os nossos mestres, querem dizer aqui é que esse Tzav ordene a Arão, seus filhos, né, sobre a questão dos sacrifícios, é algo que denota urgência. Então esse Tzav da parte de Hashem, mesmo que tenha a tradução como ordene, ela não está no sentido exato de uma palavra autoritária, né? Ordene, né? Mas pelo contrário, o que os nossos mestres trazem para nós é que Tzav significa urgência, aquilo que tem que ser feito o mais rápido possível. É dentro desse aspecto aí. Então, na Parashá dessa semana, nós vamos ver, vamos ter duas partes, né, nessa Parashá. Ela nos fala sobre os detalhes dos sacrifícios e também os rituais de consagração. São as duas partes importantes aí. Então, apesar de ser a continuação de Vaikra, sobre a questão dos sacrifícios, orientações, etc. e tal, né? Aqui é usado a palavra Tzav, ordene, Arão e os seus filhos, a seguir os procedimentos para as oferendas de sacrifícios. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos ver aí que descreve a respeito dos rituais de uma semana de duração, que vai ser a festividade da consagração do Mishkan, tabernáculo no deserto, através dos quais seriam ordenados os sacerdotes e inaugurado o Mishkan. Por isso,
denota urgência, né? Então, visualizar a questão como urgência para executar de fato a vontade divina, ok? Os nossos mestres trazem para nós, como introdução para a nossa paraxá da semana, com a seguinte pergunta: nós realmente temos livre escolha? A maioria das pessoas tendem a ver essa pergunta com uma certa reserva. Então, obviamente, de acordo com a realidade, alguns dizem sim, outros dizem não, outros dizem sim e não, né? Porém, os nossos mestres falam sobre duas realidades ou dois aspectos sobre essa questão de livre escolha. A primeira: a essência da alma está totalmente unida a Deus. Está falando da alma divina, ok? Neste nível subconsciente, a alma de todo judeu, de todo Benenoa, que busca a Deus como seu único Deus, único Criador, único Redentor e Salvador, né? Então, a sua alma, no seu subconsciente, que fala dentro da questão psique, né? Então, a alma divina, ela está conectada totalmente a Deus. E, nesse sentido, o que mais ela deseja é, de fato, observar todas as mitzvot e evitar transgredir qualquer proibição. Não há nenhum desejo para o mal aqui. A alma divina está totalmente conectada com Hashem. Simplesmente não há nenhuma outra opção, senão fazer o bem. Então, nesse nível da elevação dessa alma divina, nessa conexão com Deus, então não tem escolha. Por quê? Porque a alma divina, o que mais ela quer é estar conectada com Deus. E então, dentro desse aspecto, significa que não há escolha, não há outra escolha, né? Mas está dentro do aspecto sobre livre escolha, ok? Esse é o nível da nossa alma divina. O outro nível, ou a outra característica que nos fala desta realidade sobre livre escolha, diz: então, na primeira questão, nós vimos sobre a questão do subconsciente. O subconsciente é a parte mais profunda do nosso cérebro, né? Do nosso intelecto. O segundo aspecto nos fala do consciente. Qual que é o consciente? É esse que você vê, fala, ouve, sente, apalpa. Esse é o nível consciente. A sua alma está consciente por tudo isso que você está vendo, ouvindo, falando, se interagindo em companhia limitada. Esse é o nível consciente. Então, nesse plano, no qual nós interagimos com as esferas mais superficiais da complexa psique da alma, há lugar tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, esse outro nível, né, do consciente, você tem diante de ti o bem e o mal, para você fazer a escolha, se você escolhe fazer o bem ou se você escolhe fazer o mal, entendeu? Então, por isso, no nível subconsciente, a nossa alma divina ela está totalmente conectada com Deus. Não há espaço para o desejo de pecado, entendeu? Então, nesse nível subconsciente, a nossa alma divina é conectada com Deus, com a nossa essência, né, com a sua própria essência, e o que ela mais quer é fazer a vontade divina. Por isso que há um embate entre a nossa alma divina e a nossa alma animal. Nesse segundo nível de consciente, né, onde que está a nossa alma animal, onde ela é mais ativa, está mais presente, é mais palpável, que manda e desmanda, como diz o outro, né? Então, nesse nível consciente, né? Então, existe o bem e o mal. E aí, a pessoa ela precisa escolher, ok? Aqui o desejo interno da alma de observar todas as mitzvot só é sentido como um sinal mais fraco, suscetível à interferência das mensagens opostas de nossos instintos animais. Ou seja, o desejo interno da alma, aqui nesse nível, né,
de observar os mandamentos de Hashem, só é sentido como um sinal mais fraco, né? Lembra aquele sinal da internet que não deixa teu celular funcionar direito? O sinal cai, volta, cai e volta, né? Então é nesse sentido aqui, ó, que nesse segundo nível do consciente, né? Então a nossa alma animal ela é mais ativa, mais forte, e é por isso que nós temos uma grande necessidade de fortalecer a alma divina, porque a alma animal ela é forte e é brava, né? Então por isso, né, nesse nível consciente da nossa alma animal, né, os desejos, né, de fazer a vontade de Hashem são como relampejos, né? Já passou, né? E por aí afora vai. Então é onde que a nossa vigilância precisa ser mais consciente, mais responsável e realmente dentro dessa questão, livre escolha, que nós possamos escolher fazer a vontade de Hashem cada dia mais, né? Para podermos fortalecer a alma divina e trazer a alma animal para o domínio da alma divina, e nesta união, nesta fusão, a força, toda a integridade de força, bem como também de ousadia, não tem medo de nada, de ninguém, etc. e tal, somar com a alma divina para poder fazer aquilo que de fato é agradável a Deus. Então, assim, dentro do plano consciente, que nós acabamos de falar, nós realmente possuímos livre escolha. É aqui que nós escolhemos, no nível consciente, onde o bem e o mal está diante de nós. No nível subconsciente, a nossa alma divina, ela é toda conectada com o soberano, com o Criador, com o Eterno. E nesse nível consciente, são onde que os nossos desafios são maiores, porque nós temos diante de nós o bem e o mal, o sim ou o não. Não tem meio termo. Então é exatamente nesse nível que você vai fazer a sua livre escolha, ou bem ou mal. Você que vai decidir, ok? Em geral, então, a Torá se dirige à nossa mente consciente. De forma geral, a Torá se comunica com a nossa mente consciente, da livre escolha, ou para o bem ou para o mal. Somos ordenados a observar as mitzvot com total consciência do que estamos fazendo, e temos o dever de trazer uma consciência da espiritualidade em nossa vida diária. Ou seja, é nesse nível consciente que nós temos aqui a ordenança de observar a vontade divina, mas nós temos a livre escolha, ou sim ou não. Eu escolho obedecer ou não escolho obedecer. É esse nível que nós estamos. Nesse nível consciente também, nós somos suscetíveis a ser atirados para longe de uma vida de santidade ou sufocados pelas limitações que o mundo parece nos impor. Assim, enquanto a maioria das mitzvot, dos mandamentos, foi dada à parte consciente da alma, Deus viu que era necessário nos dar alguns mandamentos que falam diretamente à essência da nossa alma, ajudando a energia ilimitada da alma e seu compromisso total com o bem, a fluir para a mente consciente, né? Então, há algumas mitzvot que Deus dá especialmente para fortalecer a nossa alma divina, para levar cada vez mais a nossa alma animal a uma conexão com Deus, com a alma divina e uma conexão com Deus. E essas mitzvot especiais, né, falam os nossos mestres, fazem com que permaneçamos em sintonia com o nosso compromisso subconsciente, com o judaísmo, quando nossa observância consciente torna-se tensa ou limitada, ok? Então, quando a nossa consciência ela entra em choque de paradigmas, sim ou não, verdade ou não, faço ou não faço, etc. e tal,
Então aqui nesse nível do subconsciente, a nossa alma divina, é onde que ela permanece nessa conexão com Deus e ela faz com que esses momentos tensos, limitados, momentos de conflito entre o sim e o não, a alma divina ela entra em ação para poder influenciar a alma animal para tomar a atitude correta, a decisão correta, tomar uma decisão de sim, ao lado do Eterno e dos seus mandamentos. Agora, com relação à maioria das mitzvot, dos mandamentos, Deus disse a Moshe que se dirigisse, né, ao povo judeu com o termo que ele fala, né, daber ou emor, né, no hebraico, daber ou emor, né, que significa, né, fale, né, diga, né, fale e diga, né. As mitzvot transmitidas com esses termos são, obviamente, obrigatórias. O uso mais passivo e indireto das palavras fale e diga indica que estas mitzvot são direcionadas às esferas superficiais da alma que possuem a livre escolha. Então, dentro dessa Parashat Tzav, ordene, Deus está dizendo que é uma ordenança para o povo judeu, porque aqui ele tem que escolher entre o sim e o não, entre o bem e o mal, entre fazer a vontade do Eterno ou não fazer a vontade do Eterno. Por isso que fala que nesse nível, né, a palavra tzav, ela vem de uma forma, não ordene no sentido literal da palavra, como um superior está determinando com todo rigor, né? Mas está dizendo exatamente dentro desse aspecto aqui, que ela vem de uma forma mais branda, mais suave. Então não vem naquela finalidade, eu te mandei, faça, entendeu? Então, sabe, ela vem ordene, vem trazendo o quê? A misericórdia de Hashem, para que as pessoas possam tomar uma decisão de livre escolha. Ela vê e analisa situações e toma sua decisão. Por isso é realmente tzav, no sentido de ordene, no sentido de urgência. Rápido, você precisa fazer isto. Não pode demorar para tomar uma atitude, não pode demorar para tomar uma decisão, né? Então é nesse aspecto aí. Em contraste, né, usa um termo mais direto, imperativo, né? Para aludir a um tipo de mitzvah que se dirige à essência da alma, que não possui verdadeira livre escolha e é simplesmente ordenada a obedecer a Deus, né? A questão do consciente e subconsciente. Estas mitzvot especiais, inclusa em nossa paraxá desta semana, de compromisso inquestionável e ilimitada à fé judaica, a vir à tona em nossa vida do cotidiano. Ou seja, nós precisamos trazer a nossa vida judaica à flor da pele, na superfície. Não pode ficar escondido, né? Ficar na moita não pode. Ficar em cima do muro não pode. Ficar omisso também não pode. Ou você é ou não é. Entendeu? Chega diante do juiz de Hashem e fala, não, pera aí, Hashem, eu fiquei em cima do muro. Não, eu fui omisso. Não, eu continuei na minha, não fazendo mal para ninguém, mas continuei na minha. Está desconectado de Deus, certo? Então, por isso, na nossa consciência, no nosso mundo consciente, a nossa mente consciente tem a livre escolha, ou sim ou não. E aí que você decide no dia a dia e cada passo que você dá na sua vida. Então, dessa forma, né, estas mitzvot especiais, inclusas em nossa paraxá, têm por objetivo
ajudar nossa identidade interior de compromisso inquestionável e ilimitado à fé judaica a vir à tona em nossa vida do cotidiano. Então, por isso, nós temos uma grande responsabilidade. Se nós queremos realmente, de fato, que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, nós precisamos assumir o nosso compromisso. Porque somos luzeiros de Deus nesse tempo presente. Então nós precisamos estar iluminando aonde estamos, aonde estaremos e em qualquer lugar que nós possamos estar. Ok? Então, no capítulo 6, né, do verso 1 ao 4, nós temos aí a respeito das cinzas, né, da oferenda queimada, onde o animal é queimado, sobra apenas cinzas. Então, Tsavi, né, Deus disse a Moshe, Tsavi a Arão e os seus filhos. Esta é a lei da oferenda queimada. A oferenda queimada permanecerá sobre a fornalha do altar durante toda a noite, até pela manhã, e de modo que o fogo do altar possa queimar com ela. Então o sacerdote encarregado do serviço daquele dia vestirá sua túnica de linho sob medida e suas calças de linho diretamente sobre a pele. Ele removerá as cinzas que restaram da oferenda, que restaram da oferenda queimada, que o fogo consumiu sobre o altar, e as colocará próxima do altar na rampa leste. E então ele despirá suas vestes, vestirá outras roupas, ele então levará as cinzas para um lugar ritualmente puro, fora do acampamento. O fogo do altar, na continuidade aí do verso 5, né? O fogo do altar, até o verso 6, nós temos o fogo do altar, e aqui nós vimos a questão da oferenda das cinzas, né? Da oferenda, que sobraram apenas cinzas. Então o sacerdote, ele colocava a sua túnica de linho, e ele era encarregado naquele dia de fazer a limpeza das cinzas. Então ele fazia a limpeza da cinza e transportava para um local sagrado. Quando ele retornava, ele era considerado impuro. E ele precisava passar pelo mikvê para fazer o banho ritual de purificação, para poder adentrar, né, no mexicano, ou no Beit HaMikdash, ok? E aqui, né, nós temos aquela questão, uma das questões sobre as mitzvot e Hukim, né, ou mitzvah Hukim, Rock, melhor dizendo, Rock, plural Hukim, né, no sentido de que a ordenança, ela é uma realidade. Deus ordenou. A mente humana não consegue compreender toda a sua beleza deste mandamento que Deus ordena. Então, por isso que é um mandamento Rock, que significa é um mandamento difícil de entender. A questão é obedecer e ponto final. Ok? Nos versos 5 e 6 nós temos o fogo do altar, né? Onde o fogo do altar deverá queimar continuamente sobre ele. Ele não deverá se extinguir. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha sobre ele e queimará as gorduras. Assim haverá um fogo contínuo mantido aceso sobre o altar. Ele não deve se extinguir, né? Então a chama, né, o fogo, ele permanecia 24 horas por dia aceso. O fogo do altar. Agora, qual é o sentido, qual é o significado isso para nós, mesmo para o povo judeu, para os não-judeus? O fogo representa o amor por Deus que deve queimar em nossos corações. É um amor que não pode se apagar. Por isso ele precisa ser contínuo, entendeu? E é assim que você tem que fazer. Então, segundo o Maguide de Meserite, né, ele diz, os seus aspectos negativos serão extintos, né? Ou seja, esse amor ardente por Deus é o que vai extinguindo,
realmente os nossos aspectos negativos e vai nos levando mais e mais à presença de Hashem, ok? E para finalizarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre esta eterna chama do altar, dizendo que seja colocado sobre o altar durante a noite, pois o fogo do altar deve arder nele durante toda a noite. O fogo do altar, que permanecia ardendo a noite inteira, era aceso durante o dia, né? O fogo do altar faz alusão ao calor do coração, mesmo quando nos encontramos em situações de escuridão espiritual. Devemos manter a chama divina do entusiasmo por Deus, sua Torá e os seus mandamentos, sempre ardendo em nossos corações. Então, amados, a grande mensagem que nós temos aqui, o fogo do altar, é exatamente a eterna chama interior. A nossa chama interior, ela não pode se apagar em momento algum. É muito perigoso isso daí. Então, por isso, a eterna chama interior que o nosso Rebbe fala, está conectado com a Teshuvá, as preces diárias, né? Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, tefilá, as preces diárias, né? A sua prece, né? A sua oração, né? Prece, oração, reza, tudo é lícito e está de comum acordo com ensinamentos judaicos, ok? Há apenas uma diferença para entender a questão de reza e oração, é que reza é você estar realmente conectado com Deus, né? Nesse sentido, para poder falar com Deus, né? Vamos rezar, né? Vamos fazer oração. Então é para que nós estejamos assim. Lembrando que nós sempre temos um momento em que nós podemos falar com Deus com as nossas próprias palavras. Você pode conversar com Deus à base das suas palavras. O Sidur é apenas para nos orientar, demais preces, que são bem elevadas, não restam dúvidas, né? Que temos ali pedidos preciosos, maravilhosos, que é realmente interesse da nossa alma divina, né? Então são momentos em que nós podemos ter diante de Hashem com as nossas preces, a nossa oração no sentido de falarmos, né, com Deus segundo a nossa própria realidade de se expressar. Então o importante é nós não deixarmos também de não deixarmos de expressar o nosso relacionamento com Deus, né? A nossa oração junto a Deus. Então o fogo do altar, ele que faz essa alusão ao calor, né, do coração humano. O coração é quente porque o sangue é quente, ele precisa ter um amor ardente por Deus, para fazer com que, de fato, né, pela Torá, e pelos mandamentos da Torá, bem como das 7 leis universais e as suas ramificações, nós precisamos ter um amor entusiasmado por Deus pela sua palavra. Você precisa servir a Hashem com alegria do coração, com essa chama viva que não pode se apagar. Por isso, amados, né, no momento em que você está servindo a Hashem, deixe o seu coração falar forte, com amor verdadeiro por Ele. Amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom. Até lá.